Você já teve aquele problema em que o apartamento que você quer alugar tem mais de um proprietário? Já ficou com dúvida de como dividir responsabilidades entre vários donos da mesma unidade? Pois bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre um aspecto muito importante que o artigo 6º da Lei do Condomínio traz. O condomínio por cota ideal de mais de uma pessoa sobre a mesma unidade autônoma. Afinal, como a lei lida com esta situação? Fique comigo que eu te explico tudo. Entendendo o condomínio por cota ideal. Artigo 6º da Lei do Condomínio. Abre aspas. Sem prejuízo do disposto nesta lei, regular-se-á pelas disposições de direito comum o condomínio por cota ideal de mais de uma pessoa sobre a mesma unidade autônoma. Fecha aspas. Muito esclarecedor, né? Não, definitivamente não é. Mas relaxa que a gente vai entender. Vou começar pela explicação básica. O que é esse condomínio por cota ideal? Bom, aqui estamos falando de um imóvel que é de propriedade de mais de uma pessoa, ou seja, uma unidade autônoma com 2 ou mais donos. Diante desse cenário, cada proprietário tem uma parte ideal, uma cota, sobre o bem, ou seja, é a fração percentual que cada proprietário possui da propriedade, que é a base para a distribuição dos direitos e encargos de todos. Isso é comum, por exemplo, em herança, quando irmãos herdam juntos um imóvel. Cada um terá a sua cota ideal, seu pedaço, sobre o bem. Então, o que o artigo 6º da Lei do Condomínio estabelece é que, para o imóvel com múltiplos proprietários, cada um terá os direitos e deveres sobre a sua cota ideal e que são aplicadas as regras do direito comum para dirimir quaisquer conflitos. Decisões e responsabilidade dos proprietários. Quando uma ou mais pessoas são proprietárias de um imóvel, os proprietários são considerados coproprietários. E assim, como cada um tem a sua cota ideal sobre a propriedade, cada um deve expressar suas vontades, contribuir para as despesas e suportar os ônus a que estiver sujeito. Pense aqui comigo, se um imóvel pertence, por exemplo, a 4 pessoas, todos têm o mesmo direito de uso e, portanto, de receber cada um 25% do valor do aluguel ou da venda, por exemplo, certo? Logo, nenhum desses 4 proprietários pode ou deveria agir de forma a prejudicar os demais. Mas nem sempre é assim. Podemos imaginar o quão difícil pode ser conseguir uma opinião unânime quanto ao que fazer com o imóvel. Um deseja morar, o outro alugar, o outro reformar, emprestar ou até mesmo vender. Mas para que qualquer uma dessas coisas aconteça, é necessário que todos concordem. E se houver divergência entre os donos, Moura, como é que fica? Bom, aí neste caso a solução deve ser por uma ação judicial para resolver o conflito. Regras de direito comum aplicáveis. Vocês não imaginam a quantidade de imóveis que se deterioram e perdem a condição de habitabilidade porque parte dos coproprietários se nega a arcar com as despesas de reforma ou do IPTU ou de manutenção. Ou simplesmente não concordam com a finalidade desejada, como alugar ou vender a propriedade. Bom, diante disso, quanto ao que diz o artigo 6º da Lei do Condomínio, é que as propriedades com múltiplos donos serão regidas pelas regras comuns. Em resumo, isso quer dizer que devemos nos amparar ao Código Civil. Vou listar alguns exemplos. O artigo 1315 garante que o condômino inadimplente poderá ser acionado judicialmente pelos outros coproprietários para que pague a sua cota parte das despesas relacionadas à conservação e manutenção do imóvel. O artigo 1316 garante o direito ao coproprietário que não quiser contribuir para as despesas de renunciar à sua parte ideal. E, no artigo 1323, em seu parágrafo 2º, dá a possibilidade de que, se não houver consenso entre todos, a decisão caberá ao juiz. Regularidade do imóvel
e cota ideal dos proprietários. Agora que já entendemos como funcionam as responsabilidades e as regras de direito comum aplicadas ao condomínio por cota ideal, ou por parte ideal, é importante falarmos sobre a regularidade do imóvel e a forma correta de formalizar as cotas de cada coproprietário. Para garantir que todas as decisões sobre a propriedade sejam feitas de maneira justa e segura, a formalização das cotas ideais devem estar corretamente registradas no cartório de registro de imóveis. Isso quer dizer que cada proprietário precisa ter a sua participação devidamente expressa na matrícula do imóvel, indicando a fração ideal correspondente ao que cada um possui. Essa divisão clara é legalmente reconhecida e é essencial, não apenas para evitar problemas futuros entre os coproprietários, mas também para regularizar o imóvel perante ao mercado imobiliário, especialmente no caso de venda, aluguel ou até mesmo para a realização de reformas e melhorias. Se o imóvel estiver irregular, como no caso de não haver uma definição clara sobre as cotas de cada coproprietário, isso pode dificultar transações e até bloquear financiamento ou venda. O que podemos concluir de tudo isso? O artigo 6º da Lei do Condomínio oferece uma solução para uma situação que, na prática, pode ser complexa: o condomínio por cota ideal em uma única unidade autônoma. As regras são diretas e objetivas. Os proprietários devem entrar em consenso sobre a finalidade e destinação do uso do imóvel, assumindo responsabilidades conjuntas. Caso haja discordância, as normas de direito comum, estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro, garantem que todos os direitos e deveres dos proprietários sejam respeitados, assegurando o equilíbrio. Quer entender mais sobre a lei do condomínio e os impactos para locações e propriedades? Então continue acompanhando nossa série especial de vídeos. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para dar aquela força e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo.